Aí, com esse tempo que você ficou na igreja, né? Na pré-adolescência, adolescência um pouco, Isso. se desviou. Sim. Essas visões que você tinha não te traziam um pouco de temor? Você se desviou por causa da família que também não era evangélica? Quem era um amigo, né? Vamos dizer assim, que te levava. Então, na verdade, o que aconteceu? Nós morávamos lá na João 23, e aí meu pai, ele viu a oportunidade da gente sair de lá para morar num lugar melhor. Na época, nós fomos morar na Reta da Base, e a Reta da Base era um lugar onde você poderia dormir de janela aberta, de porta aberta. Era um conjunto muito tranquilo, onde nós fomos morar. Então, meu pai viu a oportunidade, nós fomos para lá. Com isso, foi um mundo totalmente diferente, porque lá na João 23 eu não podia sair da minha rua. Eu tinha que ficar na minha rua devido à violência e tal. Quando eu fui para esse conjunto, lá na Reta da Base, eu pude conhecer o mundo de outra forma, porque eu pude ir na praça, aí eu conheci o baile funk, eu tive um grupo de amigas que me acolheram lá. Aí você vai se descobrindo, adolescência, as roupas, e aí você vê, cara, eu sei, eu sempre tinha esse pensamento assim, eu sei que eu tenho que voltar, mas agora não é a hora. Agora é o meu momento de curtir meu baile. Agora é o meu momento de conhecer outras pessoas. Agora é o meu momento de sair. Me gerava um certo temor, Sim. mas era uma guerra muito interna. E como eu estava conhecendo tudo aquilo ali para mim novo, eu já sabia como é que era a igreja. Então eu sabia que eu teria que renunciar tudo. Então, como eu estava conhecendo, naquele momento eu preferi priorizar conhecer mais o mundo, né? Erradamente, do que voltar. E as visões e as revelações cessaram ou Não, continuou? Nesse continuou. período que você estava no baile, com as amigas? Continuou? Continuou. Como eu contei, né? Tinha bailes que Deus realmente me fazia clamar. Já aconteceu situações de eu ir, né? A gente ia muito aqui pro Duro na Queda. Nem sei se ainda tem show lá. Tem show lá, Baiano? Não sei, cara. Nós íamos muito pra cá. Aí já aconteceu da gente fretar uma Kombi e eu descer na Kombi, tipo assim, a Kombi fazia a volta e falava, não, tem que descer, tem que descer. Aí a menina falava, para de doideira, que não sei o que. Eu falei, não, tem que descer, tem que descer. Desci e ia pra casa. A minha mãe ficava, voltou por quê? Eu falei, por nada. Mas que nada, o Espírito Santo de Deus tinha me apertado ali. Eu sabia que talvez não ia acontecer nada pra ninguém com elas, entendeu? Mas sabe quando é aquilo assim, se você for, você vai ser o exemplo? Aí aquilo me doía, o coração, sabe? Minha alma, assim, sabe? Eu falava, não, tem que voltar. Tinha vezes que realmente era muito mais forte do que o meu desejo de ir para aquele baile. Então, eu preferia não teimar com aquilo que Deus estava colocando. Então, eu preferia voltar. E acabava que eu abria mão naquele dia, entendeu? Mas no outro dia, a gente... Parece que... entendeu? Você tem um temor naquele momento, mas, assim, você renunciar é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil você renunciar, ainda mais no auge assim, da juventude, né? Lá eu tenho um filho de 14 anos, vai fazer 14 anos agora em agosto, e eu falo, cara, aproveita tudo que você pode aproveitar, porque você está na presença de Deus. Você tem um pai e uma mãe que estão aqui para te apoiar na presença de Deus. Eu não tive nada disso, assim. Claro que Deus cuidou de mim, mas aproveita, porque aqui é o melhor lugar que você pode estar. Na presença de Deus é o melhor lugar que você pode estar. Bacana. Tem umas perguntas aqui, eu vou repassar já para ela. E dentro desse baile funk aí, você já teve alguma visão aí do mundo espiritual clara? Então, eu tive uma experiência. O que acontece? O Espírito Santo, ele habita no templo limpo, né? Mas, pela misericórdia do Senhor, às vezes o Senhor, ele acaba acenando aquele alerta para que você se situe, para que, às vezes, Deus queria cortar um laço. Então, assim, não tem tu, vai tu mesmo, sabe? Vambora clamar, porque eu vou usar você aí mesmo dentro desse cenário. E teve uma época, que foi até um pouco antes de eu me converter, que eu, depois que é importante eu falar isso, para que vocês possam entender, eu até conto isso no livro. Os meus pais, depois de 20 anos de casado, eles resolveram se divorciar, se separar. E aí foi quando eu comecei a me entregar mais às saídas, aos bailes. E foi quando eu comecei a beber, a fazer uso do cigarro. Foi quando eu entrei nesse ciclo vicioso.
E aí, todo final de semana eu precisava sair, depois de quinta, sexta, sábado, domingo eu precisava sair, depois quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, depois segunda, segunda. Eu me via assim nesse cenário, eu conto isso até no livro, que eu me via nesse cenário de eu preciso sair, o meu refúgio agora é a bebida, é o cigarro, é a dança, é a azaração. Eu me encontrei nesse meio porque não existe nada, eu sei que é passageiro, mas não existe nada que vai curar essa ferida que está dentro de mim. E aí, como eu já tinha esse hábito de sair, né? Eu comecei a sonhar. Numa segunda-feira, eu sonhei com um rapaz com uma arma na mão. Na terça-feira, eu sonhei com um rapaz com uma arma na mão. Eu fiquei tendo aquele sonho. E aquilo ficou um pouco mexendo na minha mente, né? Se me perturbando, porque eu falei, cara, tem alguma coisa. Não é possível eu começar a ter sonhos, os mesmos sonhos, todos os dias. Tem alguma coisa. E eu lembro que no sábado, a gente eu e as minhas amigas tinham ido para uma festa à tarde, fomos para casa tomar banho para poder sair para esse baile que a gente tinha o hábito de ir à noite, sábado à noite. E aí eu lembro que eu tomei banho, vesti minha roupa e deitei no sofá. Meu corpo parecia que ficou mole, eu fiquei com um pouco de sono. E aí eu deitei e cochilei. Eu cochilei, eu acordei. Eu falei, não, tem que sair. Fomos, na época não tinha nem mensagem no celular, isso foi na época de 2011. Não, acho que era mensagem que a gente usava. Não tinha o WhatsApp, né? Na época de 2009, 2010, por aí. E aí eu fui, mesmo tendo sonhado a semana toda com um rapaz, com uma arma na mão, fui para esse baile que nós tínhamos o hábito de ir. E quando chegou lá, aconteceu que 2 rapazes que estavam junto com a gente, um deles era até amigo das minhas amigas. Eu conhecia de vista, não era meu amigo, mas era amigo das minhas amigas. Eles começaram a brigar. E parecia cena de filme, porque quando tem uma briga no baile, o pessoal vai abrindo assim, né? Vai saindo, e nós estávamos numa quadra, a quadra era pequena, então não tinha muito para onde correr. Só tinha uma saída de emergência. Então, o pessoal foi todo mundo abrindo, mas ao mesmo tempo não tinha espaço para abrir muito, porque a quadra era pequena. E eles brigando, e aí um rapaz, né, que estava lá na frente lá do movimento na época, foi para separar, porque viu que a briga ficou realmente intensa. Foi chutes, a briga estava intensa. Então, ele já tinha mandado parar. Como os rapazes não pararam, ele foi na intenção mesmo de usar as próprias forças, né? E aí ele puxou um dos rapazes, e quando ele puxou, ele foi dar uma coronhada para quietar mesmo o rapaz. Ele foi dar uma coronhada aqui, na nuca do rapaz, e por um descuido, um acidente, aquela arma lhe destravou, e eu vi a bala, né, entrando aqui e saindo pela parte frontal, né, da cabeça do rapaz. E na hora que eu vi, eu lembrei exatamente do sonho, porque foi o rapaz que eu sonhei com a arma na mão, exatamente da forma que eu havia sonhado. E aquele rapaz veio a óbito, nós que estávamos ao lado, né, dos rapazes, ele caiu em cima da minha amiga, nós que estávamos ao lado, nós ficamos toda suja de sangue. E assim, eu fiquei em estado de pânico, porque eu nunca tinha presenciado uma situação daquela. Só quem estava mesmo no dia soube, porque eu nem contei nem isso nem pro meu pai nem pra minha mãe, eles nem sabem. Vão saber agora, que possivelmente eles estão assistindo. E assim, foi um estado de pânico para mim assistir aquilo ali. O menino não deveria ter 30 anos, o menino não estava embriagado, não estava bebendo, não fazia uso de drogas, era um menino de família. E assim, eu vi o menino, sabe, perdendo a vida dele em segundos. Eu vi o sonho e na minha mente parecia que era pra mim, sabe? Sabe quando tem essa coisa assim? Parece que é pra mim. O meu corpo, o meu braço, eu cheguei em casa com o braço todo sujo de sangue, a perna, a roupa toda suja de sangue. Eu falei, Senhor, deu. Pra mim, deu. Isso aqui não é pra mim. Isso aqui não é pra mim. E é aquilo, né? Quando o inimigo, ele consegue pescar a tua vida, é abismo dentro de abismo, é abismo dentro de abismo. E você não vai tendo conta disso. Quando você vai ver, você está dentro de um abismo, dentro de um abismo. E eu me via naquela situação. Eu falei, e parece que o Senhor falou assim para mim, daqui é isso aqui, o futuro que você quer para o caminho que você está andando, é isso aqui. E daquele dia em diante eu falei assim, não, Senhor, eu preciso voltar para os teus caminhos, eu preciso renunciar a tudo, e eu preciso deixar o Senhor governar a minha vida, porque até aqui eu tentei, mas não deu. Então, o Senhor precisa governar a minha vida.